e não torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gálatas é uma das cartas de Paulo, e quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, primeiro ele começa se colocando abaixo de tudo, abaixo de todos. Ele coloca assim: eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galícia. Ele começa escrevendo que ele é apóstolo, não porque ele quer ser apóstolo, e não o homem que escolheu ele para ele ser apóstolo. Ele começa se humilhando já perante o Senhor. É interessante, né? E hoje, tem pessoas que, se ela foi consagrada a um cargo, a um chamado, e muitas vezes a gente erramos aquele chamado, a pessoa vai chamar, chamou por nome, ela, não, eu sou fulano, eu sou ciclano, né? E também tem pessoas que automaticamente se intitula pastor, se intitula presbítero, se intitula apóstolo. E Paulo não, Paulo descreve que ele foi chamado pelo Senhor, não por homens, mas pelo Senhor. E quando ele começa a escrever essa carta ao povo da Galícia, ele relata todos os acontecimentos. Por que Paulo escreve essa carta? Porque Paulo foi na Galícia, pregou o Evangelho, levou a palavra de Deus, só que lá também tinha os falsos mestres, os falsos profetas. E quando a palavra de Deus foi pregada, pessoas foram aceitando a Cristo, o Evangelho foi crescendo, as pessoas começaram a se introduzir outras palavras no meio. Começou a introduzir um Evangelho falso no meio. E em João 8,36 diz assim: conhecereis aquele que vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32 diz: se conhecereis a verdade vos libertará. E quando a palavra foi pregada, os doutores da lei que diziam que ser evangélico, os falsos evangélicos, né, pastor? Dizia ser conhecedor da palavra, estava dizendo: não, essa palavra está errada, essas coisas estão erradas, a palavra de Deus não é assim, não, tem isso e isso no meio. Tentando ludibriar o povo, tentando aprisionar o povo, tentando manter o povo em cárcere privado de novo. Só que Paulo, na sua infinita sabedoria e usado por Deus, instruído por Deus, escreve uma carta dizendo, né, para as pessoas continuarem firmes. Por isso que no versículo 5 ele escreve, no capítulo 5 ele volta a falar: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, continue na verdade que Cristo, que foi pregada, a palavra que foi ministrada, a palavra de Deus que foi lida, que foi falada, para não se meter na servidão de novo, para não servir a Deus estranhos, para não acreditar em falsas profecias. E isso acontece também nos tempos de hoje, pastor. Isso acontece nos tempos de hoje. Tem muita gente pregando a palavra, uma palavra fajuta, dizendo que é a palavra de Deus, mas está passando mel na boca do povo. Está ludibriando o povo, prometendo coisas que Deus não está prometendo. Está falando coisas que Deus não está falando. Está querendo dar coisas que Deus não está dando para ninguém. A única coisa que Deus oferece para nós é a salvação. É a liberdade através de Cristo Jesus. Nos tempos de hoje não é diferente daquele tempo de Paulo, não. Tem muita gente tentando enganar as pessoas, ludibriando as pessoas com um falso evangelho. E hoje está mais do que naquele tempo. E hoje muito mais, é verdade. Hoje muito mais que antigamente. Tentando ludibriar as pessoas. Gente que tem pouco conhecimento, Deus prometeu que vai te dar uma casa. Deus prometeu que vai te dar um carro, mas para isso você tem que dar isso. Para isso você tem que vender essa casinha velha que você tem para você estar
dinheiro aqui de oferta para Deus te dar uma maior. É assim que está ludibriando o povo. E quando nós chegamos nesse texto, eu entendo que quando Paulo escreve a esse povo, aquele povo vivia aprisionado, aquele povo vivia oprimido, aquele povo vivia debaixo de um jugo que não era deles. Aquele povo vivia numa opressão terrível. Porque os falsos mestres, os falsos doutores da palavra, sempre estavam introduzindo coisas que não eram de Deus no meio. E quando nós pegamos carga, jugo que não é nosso, nós sofremos as consequências. Quando nós carregamos cargas que não é nossa, nós sofremos a consequência. Aleluia, Deus. Nós sofremos o peso. Verdade. Deus não chamou eu e você para viver amarrado em correntes espiritual. Deus nos chamou para ser livre. Deus nos chamou para ser independente. A partir do momento que Jesus gritou, Pai, está consumado, a partir daquele dia o jugo foi quebrado, toda a cadeia foi arrancada.